Olá, eu sou Assis Ramalho e estou passando por aqui para a gente falar um pouquinho sobre as emoções deste sábado de Copa do Mundo, deste sábado, dia 9 de dezembro de 2022. É claro que neste dia 9 de dezembro de 2022 não é um sábado agradável para nós brasileiros, né? Fomos eliminados da Copa do Mundo diante da atual vice-campeã do mundo, né? Que foi a vice-campeã Croácia em 2018. E nesse exato momento termina o jogo Argentina e Holanda. Estamos se aproximando, faltam 2 minutos para as 7 horas, acaba o jogo, sem dúvida o melhor jogo da Copa do Mundo até agora, até então. A Argentina que vencia a Holanda por 2-0 e consequentemente levou o empate no segundo tempo. Aliás, um gol já no último lance, né? A Argentina ganhava por 2-0, levou um gol quando a Argentina já se preparava para comemorar a classificação, para jogar com aquele que nos eliminou hoje, a Croácia. Eis que numa jogada ensaiada a Holanda empatou e nas penalidades máximas deu a Argentina, né? É um jogo dramático, sem dúvida a melhor partida desta Copa do Mundo. Então deu a Argentina, quem diria, né? A Argentina que começou perdendo, né? Já entrou em crise logo na primeira rodada da Copa do Mundo, mas deu a volta por cima e até agora é um dos semifinalistas, ou seja, agora conquistou a vaga na semifinal da Copa do Mundo. Mas agora eu quero falar da seleção brasileira. Olha, a derrota da seleção brasileira hoje nos pênaltis também, na verdade não causa, pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim, não causa uma grande surpresa não, né? Eu sou radialista, sou blogueiro, inclusive faço um programa, né? Muita gente me acompanha aí, faço um programa jornalístico todas as manhãs aqui pela web Rádio Petrolândia, um programa ao vivo, que é o programa Acordando com as Notícias, que é um programa que a gente leva todas as notícias, né? Manchete de jornais, notícias locais aqui de Petrolândia, cidades vizinhas, e também tem os plantões esportivos. E desde que começou a Copa do Mundo, eu vinha alertando aqui, né? Que logo cedinho no meu programa a gente lê as manchetes dos principais jornais, né? E bastou a seleção brasileira vencer a primeira partida, né? Vencer a primeira partida, que a imprensa, a mídia, a grande imprensa brasileira, todo mundo sabe, jornais, televisão, sites, né, os grandes sites, né, os principais sites do Brasil, todos exagerando com elogios à seleção brasileira. A gente venceu a Sérvia na estreia por 2-0, um jogo mediano, né? Isso aí eu estou dizendo, não é agora não que o Brasil está eliminado não, né? Isso aí quem me acompanha sabe que diariamente, né, diariamente aqui no meu programa que eu vinha dizendo, eu digo, o Brasil ganhou por 2-0 e a mídia aqui, a imprensa, os jornais, os sites estão dizendo que o Brasil fez uma grande partida, passeou em campo. Isso o primeiro jogo. Veio o segundo jogo e o Brasil venceu a Suíça por 1-0. Outro jogo aí que a seleção brasileira, não digo que não jogou nada não, aquele gol de Casimiro, tal, vencemos por 1-0 e de novo, né, de novo a mídia, né, a mídia nacional aqui do Brasil, que eu costumo dizer que é uma mídia resultadista, comentam e narram, escrevem de acordo com o resultado. Então, o Brasil voltou a ganhar por 1-0, dessa vez da Suíça, e novamente uma enxurrada, né? Uma enxurrada de elogios à seleção brasileira. E eu continuava dizendo aqui todo dia nesse programa, inclusive em bate-papos com amigos, né? Mas eu quero falar do meu programa, aqui do meu trabalho de rádio. E eu dizia, será que eu estou vendo outra Copa do Mundo? O Brasil está jogando essa bola toda que eu estou vendo aqui nos elogios das rádios, televisão, nas mesas redondas, nas manchetes dos jornais. Aí veio a derrota para Camarões, né? Aí a mídia, não, mas aí porque já estava classificado, não sei o que mais, tá tudo bem, tem sentido. Mas nós pegamos quem? A Croácia, né? Os caminhos, né? Os caminhos da seleção brasileira para chegar à semifinal, teoricamente, eu não digo mais fácil não, menos difícil, né? Enquanto tivemos aí grandes encontros de seleções de peso, de gigantes, né? Nem agora a
acabou o jogo Argentina 2-2 com a Holanda, dois times de peso. A Holanda é um time tradicional, apesar de nunca ter sido campeão do mundo, mas um time que surpreendeu em 74 com a Laranja Mecânica, por sinal eliminou nós, né? A seleção brasileira em 74, dirigida por Zagallo. A Holanda que chegou à final da Copa de 78, justamente lá na Argentina, perdeu na prorrogação para a Argentina. A Holanda que foi nosso adversário mais duas vezes de 78 para cá. A gente conseguiu vencer a Holanda em 94, naquele jogo dramático, quando o Brasil vencia por 2-0, a Holanda empatou e o Branco, foi o Branco, quem diria, né? O jogador mais contestado na convocação fez o gol da vitória, naquela bola que passou raspando o bumbum de Romário. E em 98 a Holanda também chegou às quartas de final, e perdeu para nós também. A gente venceu a Holanda nas penalidades máximas quando o Tafarel brilhou, Então a Holanda nunca foi uma seleção campeã do mundo, mas é um time de peso que pegou a Argentina. E outro encontro de peso nessas quartas de final vai ser amanhã, domingo, a França, A França jogando aí. Todo mundo sabe que a França é a atual campeã do mundo diante da Inglaterra. Então, enquanto a Argentina pegou a Holanda nas quartas de final, a França pega a Inglaterra, o Brasil pegou a Sérvia. Então, a gente não... Isso aqui, mais uma vez eu digo, eu vinha dizendo isso aqui antes, ainda hoje de manhã no meu programa eu comentei. Não quer dizer que o Brasil pegou um time fraco, mas não é um time de peso, apesar de ter sido vice-campeão na última Copa. E, para mim, essa eliminação não é muito surpresa não, Não é muito surpresa não. A nossa seleção tem um treinador que também passou a ser glorificado pela imprensa, o Tite. O Tite é um treinador que passou 6, 7 anos fazendo só burrice, com aquela panelinha dele, O Tite passou uns 6 anos, 7 anos com aquela panelinha, o Jesus, o Firmino, A gente já sabia quem era a convocação da seleção brasileira, Felipe Coutinho e tal, Ele abriu a cabeça há um ano e meio mais ou menos atrás, que até deu um pouquinho de esperança, O Tite veio abrir a cabeça um pouco, nos últimos, talvez 2 anos, talvez não tenha nem 2 anos, 1 ano e meio, Mas o Tite é um treinador paneleiro. Repito, eu venho dizendo isso aqui desde a última das eliminatórias da Copa de 2018. Verdade, você pode dizer, não, Marcelo Ramalho, mas Tite pegou o time em crise, era dirigido por Dunga, realmente o time estava até mesmo fora da zona de classificação das eliminatórias para a Copa de 2018, mas campanha em eliminatória não tem nenhum, não dá um parâmetro, Não dá um parâmetro, porque o time estava em crise, tudo bem. Aí Tite faz aquela campanha belíssima nas eliminatórias de 2018, classificou a seleção brasileira e tal, aí fez cagada na Copa de 2018, Fez cagada, fomos eliminados pela Bélgica, o Tite mais uma vez provando que não é um treinador que tem essa competência que é tão falada pela imprensa. E agora, de 2018 para cá, todo mundo sabe que ele prosseguiu, o Tite, a seleção brasileira, vinha só se sustentando com eliminatórias, amistosos vagabundos, caça-níquel, que serve para enriquecer mais ainda a CBF. Há quanto tempo que a seleção brasileira não faz um amistoso contra um time europeu? Há muito tempo. Há muito tempo. Aí fica jogando eliminatória, e todo mundo sabe que o futebol sul-americano é um futebol fragilizado. O Brasil está sobrando. O Brasil está ganhando os jogos aí com um pé na frente e outro atrás. Vamos dizer assim, o Brasil está ganhando os jogos aí de braçada. Não é de agora não. Futebol sul-americano é um futebol que, por causa da economia, dos nossos co-irmãos, os nossos países co-irmãos aqui da América, que tem que vender os seus principais jogadores logo jovem para fora. E o Brasil também vende, mas o Brasil está com já há uns 3, 4 anos, está aí o Flamengo dando exemplo, trazendo jogadores aí consagrados, mas não em final de carreira do futebol da Europa para aqui, para o Brasil. O Palmeiras também é um time que sabe vender, sabe comprar. Então o Brasil está sobrando em Libertadores da América, está sobrando em nas eliminatórias e na Libertadores da América. Então não é parâmetro o Brasil nem está
estava, né, invicto, não sei quantas partidas, mas jogando contra quem? Né? Contra quem? Né? Aí é por isso que eu não concordava com os elogios exagerados para Tite e para a seleção brasileira. Né? E principalmente, voltando agora para a Copa do Mundo, eu ficava estarrecido quando eu via a imprensa derramar um monte de elogios. A gente abria aqui os jornais todo dia, desde a estreia da seleção brasileira, a seleção dá show, seleção vai passear, passeou aonde? Deu show aonde? Qual foi o jogo que a seleção brasileira jogou e deu show nessa Copa do Mundo? Será que a mídia não está enxergando as coisas? Né? O Brasil fez, na campanha do Brasil, o que? Ganhou 2 jogos. Ganhou 2 jogos, ganhou da Sérvia por 2-0, da Suíça por 1-0, perdeu para Camarões e foi eliminado hoje. Qual é a campanha maravilhosa que a seleção brasileira vinha jogando? Então foi uma enganação essa campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo, e estava sendo uma enganação a seleção brasileira com esses jogos chibunga, jogos chibunga que não valiam para nada, valiam só para a CBF ganhar dinheiro e para a imprensa subir o ego dos jogadores, dos medalhões da seleção brasileira. Então a seleção brasileira sai humilhada. Há quanto tempo que a seleção brasileira não consegue passar sequer das quartas de final? E desde 2002 que a seleção brasileira foi campeã, com aquele time maravilhoso que tinha Rivaldo, Ronaldo, todo mundo sabe aí, que tinha lateral, né? Eu estava observando o jogo da seleção brasileira, nos 3 jogos aí, a gente não vê uma ultrapassagem dos laterais da seleção brasileira, não vê uma, né? Quem joga pelas pontas lá, cruzando a bola aqui e acolá, são os atacantes. A nossa seleção não tem lateral. Aliás, não tem um bocado de coisa, né? Mas já que eu estou falando de lateral, a nossa seleção não tem lateral, ou seja, laterais. Você vê aí que hoje quem estava jogando de ala praticamente era o Antony, que entrou. Quem estava ali tentando cruzar uma bola para a área. Na esquerda era o Vini Júnior, mas o genial Tite tirou o Vini Júnior. Quer dizer, um time sem pé, sem cabeça, que só a imprensa do Brasil enxergava que o time estava dando show. Estava jogando merda nenhuma. Essa é que é a verdade, Essa é que é a verdade. Repito, eu vinha dizendo isso já há muito tempo. Então, só para finalizar aqui esse bate-papo neste sábado lamentável, em que fomos humilhados mais uma vez em Copa do Mundo, desde 2002 que o Brasil não consegue passar por um time europeu. Por que não joga contra o europeu? Fica só jogando caça-níquel, amistoso caça-níquel, eliminatória, pegando a Colômbia, o Uruguai, esses times fragilizados que não tem nenhum parâmetro. A gente vê que depois de 2002, quando o Brasil foi campeão, não conseguiu quebrar o tabu de ganhar de um time europeu. Por exemplo, só para refrescar aqui a memória, eu estou pegando aqui uma filinha, o Brasil foi eliminado pela França em 2006, quando o Brasil saiu daqui também todo favorito. O Brasil depois foi campeão em 2002, saiu daqui mais favorito do que a seleção de 2002. A seleção de 2002, pelo contrário, saiu daqui vaiada, xingada, Filipão sendo xingado, quebraram até o carro de Filipão no Rio de Janeiro, porque todo mundo, a torcida, a grande maioria, e a imprensa também queria, era o Romário e não o Ronaldo, que Ronaldo vinha de contusão. Filipão bancou o Ronaldo, então a seleção brasileira saiu daqui em crise, quase que não se classifica para a Copa do Mundo. Saiu em crise, quer dizer, quase não se classifica, foi em 94, mas se classificou com certa facilidade em 2002, mas saiu daqui em crise e terminou que o time se encaixou lá, o time se encaixou e foi campeão do mundo em 2002, que foi a última grande conquista. Em 2006 não, o Brasil não saiu em crise não, o Brasil saiu aqui do Brasil para disputar a Copa como a grande favorita. Kaká, o melhor jogador do mundo, Ronaldo fenômeno, Ronaldinho Gaúcho no auge, Fred, quem mais? Adriano Imperador, todos os jogadores voando aí, e todo mundo dizia que o Brasil era campeão, fracassou, perdeu para a França, isso em 2006. Em 2010, até que a gente fez com o Dunga, em 2006 foi com o Carlos Alberto Parreira. Em 2010, até que com o Dunga, o Brasil chegou bem aos trancos e barrancos, com aquele jeitão torrento de Dunga e tal, mas foi eliminado pela Holanda naquele jogo onde o Brasil jogava bem.
né? Fez 1-0, gol de Robinho, depois levou o empate e a virada, e teve a expulsão de Felipe Melo, que prejudicou muito a seleção brasileira. Então, naquela oportunidade,